A paz do Senhor Jesus, meus amados, eu me chamo Murilo, sou professor da Escola Dominical aqui da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, aqui do bairro de Planalto. E hoje nossa leitura diária se encontra em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao do versículo 40 ao versículo 52. Nossa leitura de hoje vai estar falando sobre o desenvolvimento físico, social e espiritual. Amém? E assim está escrito: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Meus amados, nossa leitura de hoje fala sobre o desenvolvimento físico, social e espiritual. E a nossa revista está falando sobre o crescimento das crianças. Meus amados, para nós podermos entender o que essa leitura de hoje quer dizer, nós temos que entender o que significa o desenvolvimento físico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento físico de uma criança acontece quando ela vai, decorrer dos anos, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo o andar, o falar, o sentar e o interagir. São aqueles desenvolvimentos que a coordenação motora, que a pessoa, ao decorrer do seu tempo, ela vai se desenvolvendo, O desenvolvimento social, o que é? É quando a criança começa a entender as pessoas ao qual ela deve estar, o grupo de pessoas que ela deve conversar, sobre os assuntos que deve conversar e onde ela deve estar. Isso é o desenvolvimento social, é quando a criança começa a ouvir, a entender, a conversar e se expressar. Isso é um desenvolvimento social. O que é o desenvolvimento espiritual de uma criança? É quando a criança, ao passar de um tempo, ou conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo que há um Deus ao qual o protege, ao qual o guarda, ao qual tem um Jesus que morreu na cruz por ela, pela família dela. É que ela deve entender, que ela deve ter intimidade, que ela deve servir e dar toda a honra e toda a glória para este Deus, ao qual é um Deus único, suficiente, Salvador. E se nós formos analisar o texto ao qual lemos hoje, podemos achar esses 3 desenvolvimentos em Jesus, qual foi na vida de Jesus, ao qual nós, como filhos, ao qual igreja, devemos ter. Que fala, se a gente for ver o desenvolvimento físico de Jesus, ao qual foi. Conforme Jesus ia ao templo junto com a sua mãe e com seu pai, ele foi aprendendo o caminho, ele foi aprendendo a andar, a sentar, onde ele deve se sentar. Ele foi aprendendo a se desenvolver fisicamente para chegar até aquele lugar na época das festas do templo. O desenvolvimento social do menino Jesus, ao qual foi as pessoas ao qual ele se assentava, o assunto que eles conversavam, ele aprendeu a ouvir, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a se socializar ao meio daquelas pessoas.
assim, perguntando e interrogando eles, dando respostas e conversando. E o desenvolvimento espiritual de Jesus, ao qual foi ele entender que os negócios que o Pai tinha para ele, que ele deveria levar o Evangelho, que ele deveria ensinar, que ele deveria mostrar para os filhos, para aquelas pessoas, aqueles mestres, aqueles que estavam no templo, o que Deus queria com eles. Esse foi um desenvolvimento ao qual Jesus teve fisicamente, socialmente e espiritualmente, ao qual é o mesmo desenvolvimento que nós que já somos grandes devemos ter. Nós devemos saber onde nós devemos andar, onde nós devemos sentar, com quem nós devemos conversar, se socializar, o grupo de pessoas que nós devemos estar. E assim, se nós lemos nos Salmos primeiro, vai estar dizendo que o justo não segue os caminhos dos ímpios, daí se assenta na roda dos escarnecedores. Isso ali fala sobre o desenvolvimento social, que nós não devemos estar juntamente com pessoas ao qual denigrem a palavra de Deus, ao qual fazem pouco do nosso Deus que nós servimos. E se nós formos analisarmos o texto ao qual lemos hoje, podemos ver que os pais de Jesus não perceberam como seu filho foi se desenvolvendo. Isso é algo que os pais, alguns pais, não são todos, claro, acabam não percebendo. Que seu filho desenvolve fisicamente, socialmente, espiritualmente. Às vezes porque estão focados em uma coisa e às vezes esquecem de prestar atenção no teu filho, às vezes esquecem de ensinar. E José e Maria não perceberam como Jesus ia se desenvolvendo, como ele ia crescendo, e quando ele completou os 12 anos, ele já sabia para onde ele devia andar, onde ele deveria ficar. Tanto que Jesus responde para os pais deles: Por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? Jesus, com 12 anos de idade, ele já entendia, tanto socialmente quanto espiritualmente, o que ele deveria fazer. Isso é algo como nós, crianças, jovens, adultos ou idosos, devemos entender. Que nós devemos levar a palavra, levar o evangelho. E essa passagem também se encaixa para alguns pais que devem prestar atenção nos seus filhos, como o seu filho desenvolve, como ele está crescendo, se ele está no caminho certo, se ele já sabe para onde deve seguir, se ele já sabe com quem ele deve conversar. Se ele não sabe, pais, instrui o seu filho para que ele possa estar conversando, se desenvolvimento social com pessoas ao qual vão ajudar ele a chegar no reino dos céus. Alguns pais, não são todos, acabam achando que só porque são pais, seu filho vai seguir para cima e para baixo. Sim, claro, como o menino Jesus era submisso, as crianças também devem ser. Só que pais devem prestar atenção dos seus filhos, ensinando os caminhos certos para ele. Como diz que aquele que foi ensinado no caminho certo não se desviará. Amém? É uma rápida leitura, uma rápida dica para os pais, para as crianças, que nós devemos entender que conforme nós vamos no desenvolvimento fisicamente, desenvolvendo socialmente, é tudo para a honra e para a glória de Deus. Amém? Eu quero estar orando e encerrando mais um vídeo. Eu espero que os vossos irmãos tenham entendido. Eu espero que nós possamos ser como Jesus, que ao decorrer do seu passeio, da sua vida, ele já foi entendendo a missão que ele tinha aqui na terra, aqui no mundo, ao qual era levar e tratar os negócios do Pai. Nós devemos fazer o mesmo, saber que nós estamos aqui unicamente para tratar os negócios de Deus, levar o ID e levar o evangelho do arrependimento e salvação. Amém? Estarei orando para estar encerrando mais um vídeo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai Santo Deus, poderoso Pai, Pai, quero te agradecer por mais um dia, Pai, Senhor, ter dado a oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai Santo, realizando um vídeo, Pai. Não para mim, Senhor, mas para estar ensinando os teus filhos, ó Pai. Pai, eu te peço que os teus filhos venham estar entendendo a palavra dessa manhã, Senhor. Abre o coração e entendimento dos teus filhos, Pai. Que nós podemos nos desenvolver, Pai, tanto fisicamente, socialmente e espiritualmente, Pai, para o teu reino, Senhor. Para que nós estamos entendendo, Pai, que desde pequeno, Senhor, nós devemos levar a tua palavra.
que nós que somos mais velhos devemos instruir, Pai, e levar aqueles que são pequenos para o seu caminho, conhecer a palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, toque em cada um dos teus filhos, ó Pai, toque no coração e na mente deles, ó Pai. Os abençoe, Senhor. Pai, eu te peço que também abençoe aqueles que estão realizando esses vídeos, Pai, se esforçando, Pai Santo, que através desses vídeos o Teu Espírito Santo possa estar falando com Teus filhos, ó Pai. É isso que eu venho te pedir e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja convosco.